Segundo Reis, capítulo 6, e no versículo 24, diz assim: depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria, subiu e cercou a Samaria. Qual o nome da cidade, gente? Samaria. Samaria. Houve grande fome em Samaria, e eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Miséria foi grande, hein? Agora o irmão lê comigo no capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo. Mais uma vez, amanhã a essas horas, dar-se-á ou venderá um alqueire de flor de farinha. Por quanto, gente? Por quanto, gente? 1 ciclo. E 2 de cevadas por 1 ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei da Síria se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? Estamos vendo aqui que ele está duvidando, né? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Amém? Você entendeu alguma coisa aqui? Entendeu? Então diga comigo: Senhor Jesus, usa o teu servo, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para receber a tua palavra. Amém. Amém, pessoal? Quem quiser anotar algumas coisas aqui que eu vou falar, pode anotar, porque é muito forte. Escute, pessoal. Esse texto está falando de um personagem. O principal personagem desse texto é o profeta Eliseu. Então escute. De um lado, o profeta Eliseu, o homem de Deus. Todos nós sabemos que Eliseu, ele foi o sucessor do grande profeta Elias. Deus levou Elias, então agora vai usar o profeta Eliseu. E aconteceu que na época o ministério de Eliseu se deu assim: muitas perseguições. Perseguições por parte de quem? De muitos reis. Um deles, o rei Jorão. Já falei dessa figura aqui as semanas passadas. Inclusive esse mesmo rei nesse período. Quem era o rei Jorão? O rei Jorão, filho do rei Acabe, rei de Israel, filho de Jezabel, sua esposa. Quando eles morreram, o rei Acabe, o rei de Israel, morreu, cuja capital era Samaria. Pega isso aqui, olha aqui para mim, para você entender. Quando Salomão morreu, Israel foi dividido em 2 reinos: o reino do sul e o reino do norte. Foi dividido, houve muitas confusões. Então o reino do norte ficou com 10 tribos, o reino do sul ficou com 2 tribos. Eles se dividiram. E aconteceu, passaram-se muitos tempos, o rei Acabe morreu,
rei de Israel, cuja capital era Samaria. Ele morreu e o seu filho Jorão assumiu. Lembro da mensagem que eu preguei há dias atrás, que Josafá, rei de Judá, chamou os 3 reis para vencer os moabitas, e que o rei Josafá foi lá junto com o rei Jorão e o rei de Edom, para consultar o Senhor se eles iriam lutar aquela batalha contra os moabitas. Quem lembra dessa mensagem? Pois bem, essa figura estava lá no meio, o Jorão, e que o profeta Eliseu não queria atender eles, mas por respeito ao rei Josafá, que era o rei de Judá. O rei de Judá era o rei do sul, que era justamente a sua capital, Judá, onde o rei Josafá cuidava de 2 tribos, rei de 2 tribos, digamos assim, 2 povos. E o que é que acontece nessa passagem aqui? Eliseu sabia exatamente quem era Jorão. Adorava os ídolos. Teve um pai e uma mãe muito perversos. Fizeram o povo de Israel sofrer. Sofrer muito, gente. E aí veio a fome. Outro inimigo do profeta Eliseu, estou falando do personagem principal Eliseu. Outro inimigo dele, o rei da Síria. Escute isso. Ei, o rei da Síria, ele ficou indignado com o profeta Eliseu. O texto mais atrás, versículos antes, diz que o rei da Síria, escute isso, por favor, não durma não, preste atenção. O rei da Síria ficou indignado, porque todas as vezes que ele se reunia para tratar sobre estratégias para derrotar Israel, ou o povo de Samaria, que era a capital do reino do norte, tudo que ele tratava, o profeta Eliseu estava lá na sua casa, talvez até deitado, e o Senhor revelava a ele: ei Eliseu, Israel vai ser atacado, fale lá para o rei de Samaria, o rei de Israel, que os assírios estão vindo aí. Eliseu mandava um mensageiro dizendo: olha, assim diz o Senhor, o profeta Eliseu disse que isso, por tal caminho vai vir os assírios. Então Jorão, olha a coisa, Jorão mandava o seu exército ir lá e vencia a batalha. Mesmo Jorão sendo uma pessoa de coração ruim e não temia Deus, mas Deus fazia isso por causa do seu povo. A promessa de Deus estava sobre o povo dele, não importa quem era o rei. Quem consegue entender isso, pessoal? Nós vivemos num país onde há muitas disputas políticas. Eu não estou nem aí para eles, nem A e nem B, porque eu sei que a promessa de Deus é para o povo, é para a nação. Deus vai abençoar muito a nossa nação, amém, pessoal? Eu volto à mensagem. Mesmo Jorão sendo uma pessoa de coração ruim, Deus livrava Israel porque tinha uma promessa com o povo. O rei da Síria, muito indignado, chamou os seus oficiais, fez uma reunião e disse: eu quero saber quem é o traíra aqui de vocês. Eu quero saber aqui quem é de vocês que está falando dos nossos assuntos para Israel, porque toda a trama que nós vamos perseguir o povo de Israel, nós somos frustrados, nós somos derrotados. Um dos oficiais disse assim: não, rei, acontece que lá em Israel tem um homem chamado Eliseu, e tudo que o rei trama na sua cama de dormir, ou seja, pensa, tudo que o rei pensa em fazer, Deus fala para ele lá. O rei da Síria ficou tão indignado que ele agora ele deu ordens que homens com cavalos e um grande exército vá até a casa, a residência de Eliseu. Ele morava em Dotã. O irmão deve lembrar daquela passagem que quando o servo de Eliseu acordou logo cedo pela manhã para fazer o café,
que ele sai e ele vê que a casa de Eliseu estava o quê? Cercado de soldados. Ele volta para dentro, preocupado, e diz: acorda, Eliseu, você não vai acreditar, os assírios estão aí fora. E agora, o que a gente faz? Você acha que Deus já não tinha revelado para ele? Quem está aí, pessoal? Meu Deus do céu. Você acha que Deus não havia revelado a ele? E Eliseu disse: fica tranquilo, meu filho, fica tranquilo. Não, mas eles vão pegar o Senhor, eles vão nos matar. E Eliseu ora: Senhor, abre os olhos desse teu servo, faz ele enxergar o que eu estou vendo. Você está me entendendo? E quando o servo de Eliseu olhou de novo, ele viu cavalos e cavaleiros de fogo, que foram enviados por Deus para livrar ele. Eliseu sai e ora: Senhor, cega também eles com cegueira. Está todo mundo cego. Os inimigos ficaram o quê? Ficaram o quê? Eliseu, escuta isso: aquele que era o alvo vai servir de guia. Eliseu era o alvo, mas o próprio Eliseu pegou na mão dos soldados e disse: vocês estão procurando quem? Estamos procurando Eliseu. Venha, eu vou levar vocês até ele. Aquele que era o alvo serviu de quê? De guia. Eliseu levou ele, sabe para quem? Para o rei Jorão. Quando o rei Jorão viu os soldados assírios, disse: vamos matá-los agora. E o profeta disse: negativo. Esses aqui não são os teus prisioneiros, mas eles são os assírios, são os nossos inimigos, vamos matá-los, já que estão cegos. E Eliseu disse: nós não vamos matá-los. Se você quiser matar os teus, mate os teus prisioneiros. Esses aqui não são os teus prisioneiros. Aí o rei Jorão falou assim: então você trouxe eles aqui para quê, ô Eliseu? Lembra do versículo que lemos? Que o rei da Síria sitiou os muros de Samaria. Eu volto no texto. O rei da Síria sitiou Samaria de soldados. Sabe por quanto tempo? 2 anos. Olha aqui para mim, pessoal, presta atenção, por favor. Imagina uma cidade cercada por soldados. Ninguém entra e ninguém sai. Se passar aqui, morre. Se entrar aqui, morre. Ninguém saía, ninguém entrava. 2 anos. E haja fome. Fome em Samaria. Escuta, pega isso aqui, pessoal. Houve o quê? Fome. No nosso país, nós passamos uma crise muito grande, onde as pessoas têm que negociar, onde as pessoas estão comendo o que não comia, porque estão economizando. Quem não comia ovo está comendo ovo agora. Eu gosto de ovo, tá? Eu sempre comi, tá? Mas eu digo que tem gente, nos tempos difíceis, estão comendo o que não comia, estão vestindo aquela roupa. Não, eu não vou vestir essa roupa. Agora está vestindo, né? Aquele sandália que não calçava, agora está calçando, né? A crise chegou, né? Pois é. Eu não estou falando isso aqui de deboche. Estou falando isso aqui justamente para você entender o grau dessa mensagem aqui. Samaria foi cercado e recebeu uma ordem que ninguém entrava e ninguém saía. Foram 2 anos de miséria, de fome. O rei Jorão disse: mata logo eles, porque são nossos inimigos. E Eliseu disse: não, pelo contrário, eu trouxe-os aqui para o Senhor dar de comer a eles. Como dar de comer se havia o quê? Vocês não estão entendendo, não. Havia o que, gente, na época? Fome. E a comida era algo muito... A cabeça de um jumento valia quanto? 80.000 ciclos de prata. Escute, pessoal. Já comeu cabeça de jumento? E o carré? Pelo menos o carré, o pernil. A carne do sol.
Escute. Havia fome em Samaria. Os judeus eram proibidos de comer jumento, porque a lei dizia que o jumento era a carne, ou o animal, era um animal impuro diante do Senhor. Não se podia comer esse animal. Mas a fome estava tão grande, meu filho, que até o jumento entrou no prato, cavalo entrou no prato, e tudo que se movia, que era carne, entrou também aonde? No prato. Só quem está me entendendo, faz assim. Alguns. 80 ciclos de prata cabeça de um jumento se vendiam. E também tinha o esterco das pombas, né? Sabe o que é isso? Eles pegavam aquele esterco das pombas e eles pisavam aquilo e faziam uma farofa e servia com a cabeça do jumento. Aquilo era um prato delicioso para o momento de crise de fome. Você pode rir porque você acha que é piada, mas isso aconteceu. Isso aconteceu. Aí o que vai acontecer? Eliseu disse: ó rei, dá de comer esses homens. Como dá de comer esses homens? Se a comida que nós temos já está em falta. Isso é loucura, Eliseu. O que Eliseu estava querendo dizer? Dá de comer a eles, para que esses assírios saibam que nós não estamos fracos o quanto eles pensam. Pegou aí? Dê comida para eles ver que nós não estamos tão fracos quanto eles pensam. Tem um ditado chinês que diz que quando você estiver forte, você tem que demonstrar que está fraco. E quando você estiver fraco, você tem que demonstrar que está forte. E o que Eliseu quer dizer com isso? De fato eles estavam fracos, mas estavam demonstrando o quê? Força. E eu quero agora fazer uma aplicação nessa palavra para os dias de hoje, para mim e para você. Quem recebe aí, diga eu. Podemos até dizer que essa crise nos fez sofrer muito. Essa crise colocou a gente dentro de casa. Essa crise fez com que a gente se poupasse de muitas coisas. Essa crise mexeu com muitos de nós. Mas quando estamos fracos é que estamos fortes. O que Eliseu quis dizer para o rei Jorão e para os inimigos era isso: nós estamos fracos, mas nós não podemos demonstrar para o nosso inimigo que nós estamos fracos. Nós temos que demonstrar para o nosso inimigo que nós estamos. Pegou aí como é que é? É isso. Sabedoria, isso aí. Os inimigos foram embora. Jorão vira para Eliseu e disse: por isso que eu te odeio, Eliseu. Escute. O rei da Síria já era inimigo de Eliseu. Agora Jorão também. Eu quero ler com vocês aqui no versículo 26 do capítulo 6, versículo 26. Passando o rei de Israel, o Jorão, pelo muro. Só para você lembrar, tá pessoal? Esse muro aqui havia soldados do lado de fora, os soldados assírios. Não esqueça que Samaria foi cercada por soldados assírios. Então tinha um muro. Então o rei Jorão caminha em cima desse muro e do outro lado os assírios, tá? Então o rei Jorão está caminhando em cima do muro. Gritou-lhe uma mulher: acode-me, rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? E perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: essa mulher me disse, ela disse, né, se referindo a outra, essa mulher disse-me: dá-me o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Para você ver aí o grau da fome, tá? A mulher combinou com a outra.
matou o próprio filho para comer. Era fome. Mas dizendo Eliseu ao outro dia: dá-me agora o teu filho para que comamos. E aquela mulher escondeu o seu filho. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Versículo 31. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Ele ameaçou o homem de Deus. Olha aqui para mim explicar para vocês isso aqui. A cidade cercada, ninguém saía, ninguém entrava, muita fome. O rei Jorão vai caminhar no muro, e uma mulher lhe grita e diz: ó rei, por favor, me socorre. Por favor, rei, me socorre. Diga, mulher, o que se passa? Não é que eu combinei com essa mulher por causa da fome? Nós iríamos matar o meu filho para comermos hoje. Ontem. Hoje seria o dia de matar o filho dela, mas ela escondeu. A nossa fome aqui está muito grande, ó rei, faz alguma coisa. O rei rasgou as vestes e disse: o que eu vou fazer? Se Deus não te socorre, eu peço que você me entenda isso aqui. O rei, ele não temia Deus, isso todo mundo sabia. E além de não temer, ele vai provocar quem? A Deus, dizendo: se Deus, o teu Deus, não te socorre, como eu vou te socorrer? E ele jurou, naquele dia, já que Jorão não podia tocar em Deus, ele disse: eu pego Eliseu. Eu quero fazer uma aplicação para os dias de hoje. Olhe para mim, preste atenção que eu vou te falar aqui agora. Satanás consegue tocar em Deus? Por favor, gente, responda. Satanás consegue tocar em Deus? Não. Já que ele não consegue tocar em Deus, ele vai querer tocar em quem? No ungido do Senhor. Eu disse que farei uma aplicação para os dias de hoje. O que os assírios fez com Samaria? Cercou. E o que o diabo faz com a gente? Ele nos cerca bramando como um leão. Satanás faz assim também com a gente. E agora, você que é ungido de Deus, e se você murmura, e se você cai na infidelidade, e se você desobedece a Deus, já teve um espaço para quem? Para o teu inimigo? Para o teu inimigo te alcançar. Você está entendendo essa palavra, né? Só que Eliseu não dava brecha para o inimigo. Eliseu era fiel a quem? Você acha que Deus não falou para ele: ô Eliseu, o rei Jorão vai mandar matar você, mas fique em paz, porque eu sou contigo. Deus é com você, meu irmão. Aqueles que invejaram você, eles vão cair por terra envergonhados. Deus vai contrariar o teu inimigo. Deus vai contrariar aquele que por causa da sua fé, por causa da sua fidelidade te perseguem. Deus vai contrariar o teu inimigo. Só quem crê diga glória a Deus. Então o rei manda um mensageiro. O rei Jorão manda um mensageiro: olha, o rei quer acertar as contas com você, Eliseu. Que culpa tem Eliseu? Como eu disse, ele não pode tocar, mas vai querer tocar no ungido. Eliseu estava lá na casa dele com os anciãos, diz aqui, versículo 31 em diante. Diz que ele estava lá. E de repente Eliseu sentiu a revelação de Deus e disse para os anciãos, e disse: olha, daqui a pouco vai chegar um mensageiro do rei, e ele vai querer me matar, mas quando ele chegar aqui, não deixe ele entrar, porque logo atrás vem o rei, e o que eu tenho para falar, não vou falar com o mensageiro, vou falar direto com o rei. Então quando esse mensageiro chegar, ele vai querer me matar. Fecha a porta, bota ele para fora, não deixa ele entrar, porque o que eu tenho para falar, eu preciso estar vivo para falar. O irmão consegue entender que Eliseu não está preocupado com a vida dele. Eliseu está preocupado em fazer a vontade de quem? Que Deus estava para profetizar para o povo, dizer para o povo de Israel o que iria acontecer
No outro dia, o mensageiro chegou. Eliseu já sabia de tudo. E disse: olha, eu não quero falar com você, eu quero falar com o rei. Ele está vindo aí, eu vou falar com ele. Mas o que você vai falar com o rei? Eu vou falar para o rei que assim diz o Senhor: amanhã, estas horas, amanhã mais ou menos às essas, vai voltar a ter feira aqui em Samaria. Todo mundo vai colocar suas bancas aqui. Vai haver fartura. Como vai haver fartura? Vai haver tanta fartura que a oferta de comida vai ser tão baixa que no capítulo 7 vai dizer: dá-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo. Gente, eles estavam vendendo a cabeça de jumento por 80 ciclos. Só que agora iriam vender. Você vê que a cabeça do jumento estava muito cara, né? 80 ciclos de prata é correspondente hoje na moeda americana a $45. Mas Deus disse: amanhã, mais ou menos essas horas, vão se vender 2 ciclos, 2 panelas de farinha por 1 ciclo de prata. Ou seja, a oferta vai o quê? Baixar. A comida vai ser o quê? Barata. Vai haver feira. O capitão, o mensageiro, olhou para Eliseu e disse assim: ainda que Deus fizesse janelas do céu, isso jamais aconteceria. O profeta olhou para ele e disse: olha, vai acontecer. Você vai ver, mas você não vai comer. O que eu tinha para falar aqui era para o rei, mas você faz questão de ouvir. O profeta disse: você vai ver, mas você não vai. Assim a mensagem chegou até o rei Jorão: olha, rei, não se desespere. Por que aí? Por que quer me matar? Por que você quer me matar? Qual foi o mal que eu fiz para você? Eu sou profeta do Senhor, qual foi o mal que eu fiz? Não, Eliseu, mas a culpa da fome de Samaria é sua. Você está vendo, gente, como as pessoas incrédulas, elas não compreendem as coisas de Deus e passam a culpar você pelas coisas ruins que acontecem? Há pessoas aqui que eu já falei: qual foi o mal que eu fiz a você? Não vi você mais na igreja. Ah, não sei o que, não sei o que. Qual foi o mal que eu fiz? Eu sou profeta do Senhor, eu estou aqui para abençoar. Eu não estou aqui para amaldiçoar ninguém. Por mais que a pessoa seja errada, ou por mais que a pessoa tenha ofendido a mim, mas eu não vou amaldiçoar. E já aconteceu aqui, de pessoas aqui se levantarem contra mim. Isso porque não tenho um pingo de temor com Deus. Não vou amaldiçoar, mas vou entregar nas mãos de quem? E Deus vai dar o destino que Ele quiser. Mas eu não vou desejar o mal. Jamais farei isso. No entanto, Eliseu disse: não te entendo a tua ira de querer me matar. Ô rei, fica calmo, porque amanhã, escuta isso, pessoal, amanhã, mais ou menos por essas horas, imagine, gente, Deus é impressionante. Deus pode fazer tudo na hora que Ele quiser, sim ou não? Mas nesse caso aqui Ele deu prazo. Amanhã, mais ou menos, Ele deu um prazo. Vai ser amanhã, essas horas, é um prazo. Rei, fica na tua, fica calminho. Amanhã você vai ver. Como, Eliseu, que amanhã o mercado vai ser aberto? Como que amanhã vai ter feira? Como se as portas da cidade estão fechadas e o exército assírio está lá? Como? Você vai ver. Bom, o capitão já tinha o quê? Duvidado, né? E o rei voltou para casa. Nós vamos agora para o último detalhe, para terminar. O irmão lê comigo o capítulo 7. E no versículo 3 vai dizer o seguinte: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta. Estava a entrada a porta estava o quê? E havia fechada e havia soldados. Mas o que vai acontecer no outro dia? Isso aqui já é no outro dia. Isso aqui já é o milagre acontecendo. No outro dia, 4 leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros:
Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial. Vamos entrar no arraial dos sírios. Entrar no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram-se à noite para se dirigir até o arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Oh meu Deus, lê comigo isso aqui. Quando entraram, chegando à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Diga glória a Deus. Que glória a Deus mais fraco esse, hein, gente? Diga glória a Deus. Olha aqui para mim, deixa eu explicar para você. Cidade cercada, porta fechada. Deus, o profeta Eliseu agora está em casa, está de boa, está na dele, já sabia o que ia acontecer. Deus vai usar 4 leprosos. Gente, a literatura diz que nessa época havia um lugar que havia 500 leprosos. 500. Esses 4 eram de lá. Cadê os 496? Morreram de fome. Havia 500 leprosos. 496 morreram de fome. Sobraram quantos? 4. Os 4 disseram o seguinte: olha, vamos entrar no arraial dos assírios. Se, quando entrarmos lá, nós vamos morrer mesmo? Nós estamos leprosos. Gente, a lepra era uma praga que matava rapidinho. Imagina com fome ainda. Se eles nos matarem, nós já vamos morrer mesmo. Se ficarmos aqui, vamos morrer. Então vamos tomar uma atitude. Saíram à noite. Quando amanheceu o dia, quando eles entraram no arraial, cadê os soldados? Não estava cheio de soldado aqui? Cadê os soldados? Não havia o quê? Ninguém. Não precisa mais eu ler o texto, porque você sabe o que vai acontecer. Irmão, quem estava há 2 anos sem comer, o que você acha que eles fizeram? Adivinha? Comeram, mas comeram com força. Entraram no arraial, o que eles viram lá? Comida para tudo que é lado. Ouro, capas, sapatos. Comeram, primeiro comeram que estava com fome. Depois pegaram os utensílios, correram num lugar e esconderam. Depois voltaram no mesmo lugar, fizeram o quê? Comeram de novo. Pegaram mais pertences, voltaram e esconderam. Voltaram de novo, comeram. A fome era grande, gente. Comeram de novo. Aí um deles falaram assim: ei, vamos parar. Vamos parar. Tem uma cidade morrendo de fome. Nós já comemos muito. Vamos falar. Vamos lá no muro, lá nos portões e falar para os soldados. Então os 4, gente, Deus usa 4 soldados. Os soldados assírios estavam lá. Deus fez com que eles, os soldados, ouvissem um estrondo de carros e cavalos marchando na direção deles. E eles acordaram, agoniados, disseram: vamos fugir daqui, porque Israel fez aliança com o Egito, com o exército, e vai vir nos matar aqui. Vamos correr. Era um barulho muito grande. E os soldados assírios fizeram o quê? Fugiram. Era 4 leprosos. Era 4 leprosos. Quem crê, pessoal, que Deus pode usar você na direção da tua bênção, e as tuas pisadas ser estrondo para o inimigo, tem que sair da frente. Sai da minha frente, sai da minha frente. É o exército de Deus que está caminhando com você. Homens doentes, 4 leprosos, fracos, mas por causa da fé, Deus fez estrondo e o inimigo bateu em retirada. Os 4 homens vão lá na muralha e eles gritam para os soldados de Israel: ei,
ei! E ninguém aparecia. Ei! Gritando na muralha. Apareceu um soldado de Israel e disse: ei! Os soldados assírios foram embora. Lá tem comida. Um soldado correu no rei e disse: olha, 4 homens lá na muralha dizem que os assírios já foram embora e tem comida. O rei Jorão falou assim: é mentira, é um laço, é uma artimanha. Aí disseram: vamos mandar lá um monte de cavalos e homens lá para ver se é verdade. Que cavalo? Não tinha cavalo. Sobrou uns 5. Mandaram uns 2, 3 homens. Os homens foram lá ver. Voltaram dizendo: oi, é verdade, os assírios foram embora. Tem muita comida, tem muito ouro, tem muita coisa boa lá. As portas já foram abertas. Aí o rei Jorão vai falar o quê? Ei, chama lá aquele capitão lá, aquele soldado lá, aquele capitão lá que costuma falar com Eliseu. Ei, toma conta aqui da porta. Mas como assim? Toma conta aqui da porta, porque nós vamos lá conferir o que os homens estão falando é verdade. Gente, quando a notícia se espalhou que havia comida do outro lado pertinho, quem era que estava na porta? Aquele lá que o profeta tinha dito: tu vai ver, mas tu não vai, a tua boca não vai saborear, porque você duvidou. Aquele homem que ficou na porta para controlar o povo, quando o povo ouviu que havia fome, meu irmão, quem é que vai segurar um povo faminto? Aquele capitão foi pisoteado e foi morto. Foi pisoteado pela multidão que corria para aquela cidade em busca de comida. Cumpriu-se aquilo que o profeta falou: olha, amanhã por essas horas vai se voltar a ter feira, vão se vender comida e vão vender barato. Por um ciclo de servada, um ciclo à porta de Samaria, vai ter comida com abundância e a oferta barata. Todo mundo vai comer. Eu quero terminar essa pregação nesse momento. Eu quero profetizar sobre Fortaleza. Eu quero profetizar sobre o estado do Ceará e sobre o Brasil e sobre todos que acompanham esta mensagem agora nesse momento, em nome de Jesus. Haverá fartura. Chega de notícias ruins, chega de negatividade, chega que morreu tantos, que tem fome, que tem desemprego. Eu quero profetizar em nome de Jesus: haverá emprego, haverá prosperidade, haverá fartura na vida de todos aqueles que creem na palavra de Deus. Só quem crê fica de pé e glorifica Jesus bem forte. Haverá prosperidade, haverá saúde, haverá livramento. Aleluia. Levante as mãos para Deus. Oh, eu quero profetizar nesse momento, Senhor, que esses tempos difíceis terminem. 2 anos Samaria viveu com fome. E quantas pessoas, meu Pai, têm vivido com fome, têm vivido enlutadas. Quantas pessoas, meu Pai, têm vivido escondidas, trancadas. Quantas pessoas, Senhor, estão desiludidas e clausuradas. Mas o Senhor está liberando sobre a nação. O Senhor está liberando sobre o povo que crê. O Senhor está falando sobre aqueles que acreditam na sua palavra. Deus está determinando tempo e prazo. Pode ser amanhã, a estas horas sim, mas por causa de um clamor de uma igreja, Deus pode fazer hoje à noite. Deus pode fazer hoje, antes que chegue amanhã. Chega hoje na sua vida, na sua porta, na sua família, nos seus caminhos. Você que está em casa e quer aceitar Jesus, volte-se para Ele agora. Sinalize onde você está, diga: eu creio, Senhor, na tua palavra. Eu creio, Senhor, no agir do Senhor na minha vida. Eu creio que nem tudo está perdido, porque a última palavra é de Deus. Declare agora sobre a sua vida, meu irmão. Senhor Deus, nós já fomos fartos de notícias ruins, nós já fomos fartos de palavras negativas. Nós queremos profetizar, meu Pai, que a partir de hoje haja mudança na vida do seu povo.
Que a partir de hoje haja vitórias na vida do seu povo.